bacana, foi uma experiência boa, só que nada como a gente voltar para o nosso lar, nada como a gente voltar para a nossa congregação, a gente está aqui em comunhão com os irmãos que a gente tem crescido na fé juntos, né? Que a gente tem culto após culto, crescendo na fé. Cada escola bíblica dominical, a gente tem um abençoado a vida do outro ali, com testemunhos, com aprendizado. Eu digo que pelo menos na nossa classe aqui, eu e o Lázaro somos professores, mas todo domingo a gente é ministrado pelo testemunho de alguém. Alguém vem e conta alguma coisa, compartilha de algum conhecimento, e isso vai nos ensinando também. Então não é só pelo fato de a gente ser professor que a gente não aprende, muito pelo contrário, a gente tem aprendido cada vez mais com vocês. Então, essa experiência de estar fora, irmão, só reforça no meu coração esse desejo de estar com os irmãos, essa alegria de estar de volta, né, na igreja que a gente criou raiz, né, na igreja que a gente tem cada um de vocês como irmãos na fé. Então, irmãos, outra coisa também que eu pude perceber é que a Igreja de Cristo, que realmente segue os valores cristãos, ela é igual em qualquer lugar do mundo. A gente está falando aqui das igrejas que realmente seguem os mesmos princípios e ensinamentos que a gente segue aqui também, que basicamente é a Bíblia, né? A igreja que segue a Bíblia é a igreja que vai se assemelhar nas nossas doutrinas e tudo mais. Então ali a gente pôde ver o mover de Deus também, num povo distante, né? Um povo que fala um outro idioma ali, mas a gente viu o derramar de Deus ali. Isso vai alegrando o nosso coração, né? Que a gente vai, nos fins dos tempos, a gente vai encontrar muita gente louvando e adorando ao nome de Deus, assim como nós. E por que eu falo dessa alegria de estarmos aqui, irmãos? Porque essa comunhão que a gente sente, porque uma coisa é você ir visitar uma outra igreja ali, no período de férias e tudo, mas a comunhão de verdade, irmãos, ela é estabelecida culto a culto, né? Escola dominical é escola dominical. E essa comunhão também, ela se estende no café da manhã que a gente toma na IBD, ou acabou o culto, você vai lá comer um pastel, um refrigerante, você vai trocar uma palavra com alguém, porque às vezes a gente chega muito em cima do horário, né? Muita gente ainda está chegando aqui, não dá para você dar boa noite, cumprimentar com a graça e paz, e lá não, lá fora você vai lá, cumprimenta seu irmão, deseja uma boa semana. Então tudo isso vai construindo essa comunhão que a gente tem, e essa comunhão ela vai nos fortalecendo, e ela vai renovando a nossa fé, vai nos lembrando que a gente não foi chamado para andar sozinho, a gente foi chamado para andar em comunhão. Então por isso que é importante a gente estar na casa do Senhor. Por isso que eu fiquei tão feliz em regressar à igreja, porque a gente estar aqui é o que vai fortalecendo a nossa fé, irmãos. Às vezes você fala assim, não, eu não preciso de igreja, eu vou lá no culto, à noite. Como nessa igreja que eu fui, irmãos, eles passam um vídeo em tempo real, eles têm todo um sistema lá de vídeo, e eles conseguem filmar o culto em tempo real lá na sua casa. Você assiste. E aí quando meu irmão falou isso, eu falei, puxa, eu vou chegar lá na igreja, nesse frio, né, que estava nevando, menos 15 graus, eu tenho que limpar o carro, tirar a neve do carro. Eu falei, eu vou chegar lá na igreja, não vai ter ninguém, né, porque se o camarada tem uma opção de ele assistir na casa dele, em tempo real, com o aquecedor ligado, eu vou chegar lá, vai estar vazio. E pelo contrário, irmãos, a gente chegou lá, no culto, o culto era domingo de manhã, e uma grata surpresa, estava cheia a igreja. Eu falei, olha só, essas pessoas aqui, elas entendem a real importância da comunhão. Elas podiam estar na casa delas com o aquecedor ligado, enfrentaram o frio de menos 15 graus para estar aqui, um olhando para a cara do outro, cantando junto, e no final ali tendo esse momento de comunhão. Então, por isso que eu falo, irmãos, o vir na igreja é o que vai estabelecer a nossa comunhão, é o que vai renovar a nossa fé, e é o que vai fazer você crescer espiritualmente. Frisando de novo na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um exemplo desses. Hoje a gente foi ministrado de várias formas aqui, com várias pessoas falando aqui, foi ministrado ao nosso coração, cada um compartilhando uma experiência pessoal, e isso vai nos acrescentando, isso vai renovando a nossa fé. A gente não tem esse tipo de coisa se a gente for em casa, estudar sozinho. Não estou falando que não é importante, é importantíssimo lá em casa para você estudar, mas a comunhão, ela vai acrescentando quando a gente vem ao tempo do Senhor, amém?
Então, a gente tem que ser grato por ter essa oportunidade de estarmos aqui, né? Ali a gente estava num país onde a fé, a gente percebeu que foi se esfriando. Eram poucas igrejas, poucos templos, as igrejas que tinham ali, católicas, tudo sendo fechadas, virando bibliotecas, virando centros comunitários. A igreja que eu fui lá era um barracão assim, meio escondido. Então você vê que a fé ali, irmãos, é algo que já está se esgotando, é algo que está se acabando. As pessoas lá, elas não querem saber de ter filhos, elas não querem saber de ir numa igreja. Então, a gente tem esse privilégio, irmãos. E digo mais, lá estão se estudando leis para que se acabe com os cultos. Imagina, o parlamento lá está estudando fazer uma lei para não ter mais culto. E como que vai ficar sem culto? Como que vai ficar a comunhão, né? Então a gente está num país aqui, irmãos, que graças a Deus a gente sabe que ninguém vai vir aqui e vai fechar essas portas e falar, ó, a partir de agora não vai ter culto. Pelo menos por agora, né? Por enquanto a gente sabe que não vai ter isso. Então a gente tem esse privilégio. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, de ter as portas de uma igreja aberta para ela poder congregar? Então a gente tem que dar esse valor, irmãos. E dito isso, eu vou passar as programações. Eu quis falar isso justamente quando a gente estivesse passando as programações. Você tem essa oportunidade de vir na casa do Senhor. Nos cultos de quarta-feira aqui, culto de ensino, a gente sempre é ministrado por algum dos líderes da igreja, traz uma palavra nova, edificante. Então, eu percebo assim que às vezes no culto de quarta é um pouco mais vazio. Então, assim, se você tem ali um tempo durante a semana, você consegue sair do trabalho, conciliar para estar aqui, irmãos, vem nos cultos também, vem nos demais cultos. Com certeza Deus vai falar ao seu coração, você vai ser edificado. Então, domingo de manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas, né? Como a gente disse, 8h30, se você chegar, vai ter um café da manhã.